Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer o pós-jogo do Verdão, galera. Palmeiras 6, Sport Cristal 0. Verdão chega a 18 pontos e é líder geral, galera. Palmeiras é líder geral da Libertadores, está invicto. Tô trazendo para vocês aqui o troca de passes com tudo aí sobre essa partida. Teve o Paulinho marcando o seu primeiro gol pelo Verdão, galera. E o Estevão se despedindo aí no último jogo no Allianz Parque. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Primeira colocação com 100% de aproveitamento, 6 jogos, 6 vitórias, 6-0 hoje sobre o Sporting Cristal do Peru. Na despedida de Estevão, né? Para quem gosta de futebol, falei aqui no início do programa, é triste, né? Para quem gosta de ver grandes jogadores por aqui, a gente está perdendo um. Hoje foi o último jogo de Estevão no Allianz Parque, pelo menos nessa passagem atual pelo Palmeiras, porque depois o Palmeiras joga fora de casa pelo Campeonato Brasileiro e viaja para o Mundial de Clubes. E de lá, depois da participação do Palmeiras, Estevão vai se apresentar ao Chelsea para jogar na Inglaterra. Deixa eu colocar aqui na tela o campinho do Palmeiras, né, com a escalação, e temos também os números para a gente falar sobre essa goleada. Aliás, deixa eu falar aqui, que jogo espetacular do Palmeiras hoje. Deu gosto de ver o Palmeiras jogar, um jogo de muita imposição, criou muitas oportunidades, o 6-0 ficou barato ainda. O placar de 6-0 ficou barato para a quantidade de gols que o Palmeiras teve a chance de fazer. Posse de bola foi até razoavelmente equilibrada, né? 54% Troca de passes também, olha, para você ver a capacidade 46. De jogo objetivo que o Palmeiras tem, pô. Então, para você fazer 6-0, você não precisa ter 700 passes trocados, vamos dizer. Só para fazer uma pequena comparação com o Flamengo aqui, o Flamengo trocou quase 600 passes. O Palmeiras, a característica 400. do jogo foi diferente também. Foi diferente. Em dado momento, o Cristal se abriu e o Palmeiras teve muito espaço para resolver em ataque rápido. E o time é muito bom nisso. Muito bom. Passes certos, 86% do Palmeiras contra 84% do Sporting Cristal, 20-6 em finalizações para o Palmeiras, 12, impressionante, né? 12 finalizações na direção do gol do Palmeiras contra apenas uma do Sporting Cristal. 5-2 em impedimentos, 5-5 em escanteios, 13 desarmes do Palmeiras, 7 do time peruano, 6-14 em faltas cometidas, 2 cartões amarelos para o Palmeiras, 3 para o Sporting Cristal. E hoje, de novo, é difícil dizer isso, né, Mansu? Porque a gente está com, pelo menos eu, não digo por vocês, mas eu estou com alguma dificuldade de entender qual é o time titular real do Palmeiras nesse momento. A gente tem algumas peças que a gente sabe que são titulares absolutos, mas algumas outras a gente tem dúvidas, ou pelo menos eu tenho dúvidas. Por exemplo, eu acho que hoje o Maurício é um titular, né? O Veiga, eu acho que é reserva. Concorda ou não? O Estevão, esse é um titular. Estou pensando enquanto você fala. O Flaco, ele entrega mais do que o Vitor Roque. Mas se você na pensa, cabeça do Abel, será que ele é titular? Mas se você pensa, o Palmeiras e Flamengo é um jogo, em tese, desses jogos emblema assim, da temporada, né? O Maurício não começa. Sim. Né? Então tem um erro do Abel, porque devia começar jogando muita bola. Mas assim, mas a gente entende. É difícil, Não é tão simples. Eu acho que tem muito também ali de quem está pronto para competir naquele momento. Evidente que vai ter uma espinha dorsal que a gente vai saber. Isso. Agora, acho que nessa, para mim, uma característica do Palmeiras é que essa certeza assim, de 8, 9 que vão jogar os grandes jogos, a gente tem na segunda parte da temporada. Quando começa a entrar uma reta final de muitas decisões. Isso. Ali a gente costuma ter. Nesse período, tem muito de fazer um time forte para competir. O Palmeiras raramente entra muito desfigurado. Você olha hoje o time do Palmeiras num grupo absolutamente decisivo e que estava em jogo ali confirmar a melhor campanha geral. O time é muito robusto, né? Muito. Mas assim, pode ser titular, né? Claro, dentro do que eu estava falando, né, Alex? Por exemplo, quem são os volantes titulares? Eu acho que se fosse a final da Libertadores hoje, o único que eu tenho certeza que jogaria é o Richard Rios. Eu apostaria Rios e Martínez, mas não tenho certeza. Mas o Rios é um titular. O Estevão joga, mas o Estevão vai sair. Então a gente vai
passar a ter mais essa dúvida. Agora, quem será o meio? Veiga ou Maurício? O Maurício, né? O Felipe Anderson, que hoje não estava à disposição, é um titular hoje? Eu acho que não. Facundo Torres não jogou hoje. Difícil achar quem tem jogado. Todas, mas quem jogou mais do que ele ao longo da temporada? Não, o Facundo é um titular. Eu acho que dali a briga entre Maurício e Veiga para uma vaga nesse sentido. Esse jogo jogou até porque o adversário permitia isso também, fazer isso dentro de casa. Joga Vanderlan, essa linha de trás aqui hoje. Essa eu acho que é toda reserva, né? Porque eu imagino... Essa eu acho que sim. Apesar do Fux ter jogado bastante. Tem jogado bem, né? É verdade. E tem jogado mas bastante. Hoje eu acho que é Giai, Murilo, Gomes e Piqueires. Exatamente. Mas o que mais impressiona, e é por isso que dá essa dúvida, porque realmente o time que ele está pondo produz super bem. E aí que está o detalhe. Aquilo também que passou um tempo do Palmeiras, você fala, poxa vida, um jogo às vezes meio chato, objetivo, eficiente e tal, mas... E esse Palmeiras, ele já está diferente, cara. Ele incorporou de uma forma que, do jeito que ele monta, você pega Maurício e Veiga. Eles podem vir articular, mas o Maurício, ele dá profundidade, ele consegue fazer isso, jogando por dentro, para tudo que é lado. Tem inteligência, você tem boa posse de bola, você tem boa finalização. Então o Palmeiras está vivendo esse momento de, vixe Maria, tá na lua de mel, né? E veja que não estamos falando nem de Paulinho, né? Então, é quem vai entrar na equação, porque vai sair Estevão. Isso. Paulinho entra nessa disputa... Quer dizer, durante o Mundial já por um lugar nos jogos, ao longo da disputa da Copa do Mundo, mas sem o Estevão após a Copa do Mundo de clubes, tem Paulinho nessa equação. Eu tenho a impressão que ele vai fazer meio que um 4-4-2 ali, né? Se a gente pensar... É claro que não exatamente, talvez, com esse desenho, mas eu acho que vão ser 2 volantes, talvez Veiga e Maurício, por exemplo, Paulinho e Flaco, ou Paulinho e Vitor Roque. Talvez já aconteça mais. Uma dupla lá na frente, né? Talvez aconteça mais, é porque o Facundo tem jogado muito pelo lado esquerdo, Isso, né? Quase sempre. Talvez ele mude para o lado direito. Pode ser também. O Paulinho partir da esquerda. A questão com o Giai, ele não costuma ter, não tem nem sempre o Giai é usado como o lateral que te dá largura na hora de atacar pelo lado, como lateral. Porque a partir de dado momento ele passou a usar o Estevão ou como meia central ou como o jogador do lado direito tendo liberdade para vir dentro. Ele precisa de algum jogador para abrir o campo por ali. Às vezes ele dobrou o Mike com o Giai para ter o Mike abrindo o campo. O Giai nem tantas vezes. Se você tiver o Facundo Torres, você vai ter um jogador com característica de um ponta meia, canhoto, e aí a questão da profundidade pela direita, da largura, que o Abel não costuma abrir mão, né? Porque o Abel tem um aspecto muito posicional na forma de atacar dele, que é a de ocupação de zonas do ataque. Aí tem que ver como vai resolver caso o Facundo venha para o lado direito. Porque era mais fácil na nossa cabeça pensar 2 volantes, vamos dizer Rios e Martínez, Facundo pela direita, o Paulinho partindo da esquerda, Maurício ou Veiga por dentro e um centroavante que hoje, de novo, o Vitor Roque tem jogado partidas importantes. Isso. Mas por rendimento, o Flaco tá eu acho que o Flaco está à frente. Não tenho dúvida que o Flaco está melhor do que o Vitor Roque nesse momento. Sabe o que você estava falando aí, ô Mansur? E eu estava pensando aqui sobre posicionamentos, e você falou sobre essa opção, e o Paulinho jogou assim durante a maior parte da carreira pelo lado, né? Mas eu tenho a impressão que depois dessa passagem pelo Atlético, pelo menos para mim, ficou muito claro que o Paulinho joga muito mais quando ele está próximo do centroavante. Mas veja. Como um atacante um pouco mais central e menos ponta. Mas, eu acho que ele é muito mais perigoso. Mas o ponta esquerda, entre aspas, no Palmeiras do Abel, não é um ponta. Porque quase sempre aquela largura do campo está dada pelo Piqueires. Isso. O Piqueires pode vir por dentro, eventualmente, para o jogador cair ali. O time não é um time de totó. O que ele ocupa são zonas, mas os jogadores que ocupam cada zona do ataque são diferentes. Isso pela forma do Abel atacar. Com o Piqueires passando, o Paulinho tem toda a liberdade, vai ter todo o mecanismo pronto para ele atacar a área ou vir para a entrada da área. O Paulinho para mim, não é um ponta preso ao lado do campo. Não é. Porque era assim, né, no início da carreira, né? De cortar para aquele tradicional ponta, recebe pé invertido, corta para dentro para chutar ou dar o passe para alguém. Eu acho que ele é um jogador de muito de atacar a área em diagonal, de se colocar em posição de finalizar, de fazer uma combinação curta com outro atacante, tocar e passar. Ele tem muito dessa característica. Quando ele jogou com o Hulk, que foi o melhor entendimento, e a temporada mais goleadora
carreira dele? Eu acho que muda a carreira do Paulinho de patamar, né? A passagem dele pelo Atlético. Mas é que é normal, né? Você vai chegando, você vai vivendo alguns momentos, vai se aconchegando dependendo do lugar que você tá, e ali ofereceu para ele a condição dele ser artilheiro, e ele descobriu que isso ele tem. Ele sempre teve bater bem na bola, o drible, né? É um cara criativo. Qualidade técnica muito grande. Isso, só que ali ele conseguiu se acostumar, tendo um atacante do tamanho do Hulk, que ele chama atenção, ele pifa o tempo todo, tem assistência. Esse é o ponto. Caramba. O Hulk gostava de fazer um movimento de saída para meter a bola no Paulinho entrando. Tem muito gol assim o Atlético. Então o Palmeiras, nesse sentido, com o Paulinho, ganha-se sim muita possibilidade de criação. Mesmo que ele comece na beirada, poxa vida, se ele pegar uma bola ali, um lateral, tudo que for marcar, ele vai conseguir tirar algo dali. E partindo dali, ele vai para dentro. Até onde ele vai acompanhar um lateral ou não, depende de como que vai estar esse time do Palmeiras. Mas se ele chega a jogar no nível que ele pode, depois do Estevão saindo, acredito que ele seja o cara, de repente, até mais talentoso desse Palmeiras. Ah, sim, tem tudo para ser uma referência dentro do time, né? Vamos ouvir então Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, falou depois dessa goleada, 6-0. Até o Abel passou a maior parte do tempo sentado. Hoje, no banco de reservas. Pelo menos o quinto e o sexto gols, eu lembro de que a imagem mostrava ele estava sentado, aplaudindo o pessoal, mas sentado, relaxado. Não tomou cartão amarelo. A hora mas hoje também não dava, né? Não, mas para Abel e para Zubeldia, tudo é possível. Tem uma média alta. Na hora do gol do Veiga, ele solta um palavrão meio desacreditado, né, no banco de reserva, sentado com a qualidade da batida. Do português, né? Isso. Você permitir? A gente tem como colocar aqui, você que manda no programa. Colocar o campinho, porque a gente estava explicando sobre a função do Paulinho, sobre a possibilidade de... Assim, às vezes a gente tem aqui a maneira, a imagem para mostrar. Vamos imaginar, esse aqui é o time de hoje, tá? Mas vamos imaginar Coloca o Paulinho aí, o Palmeiras joga com 12, mas... Paulinho é um cara que o Felipe gosta, o Paulo. Saiu o Estevão pro... Você tirou o Estevão? Cheguei, depois foi pro Chelsea, né? Que isso, mas já foi? Não, mas a gente está pensando no segundo semestre. Imagina o Facundo Torres por aqui. Mansur Ferreira, então. Ou o Maurício ou o Veiga, podendo ser o meia, e o Paulinho aqui. Por que eu digo que ele não vai ser um ponto esquerda? Quando o Palmeiras se organiza para atacar, quase sempre ele faz isso. Saída com 3, especialmente se joga o Marcos Rocha, ele é um lateral que fica mais na base. Vai ter abrindo o campo aqui o Vanderlan, o Facundo Torres. Normalmente é o Piquerez, né? 2 meias por trás. O Rios é um jogador que dá muita passagem para ser um sexto homem na fase ofensiva. O Paulinho vai ter a possibilidade de se mover por trás do atacante, de atacar a área, se alguém fizer um movimento ao contrário, de fazer... Ele não vai se limitar a ser um ponto esquerda. Por isso que eu acho que ele passando para o lado esquerdo, nesse jeito de atacar do Palmeiras, ele não vai ficar limitado na questão dele de espaço de área de atuação. No caso, especialmente do Palmeiras, né, assim, né, Mansur? Porque muitos times jogam de maneira muito posicional e aí o ponta lá quem abre o campo é o ponta. Do Paulinho, ele fica colado na linha lateral. Perfeito, ótima. Se mudasse a dinâmica disso tudo para ele ficar lá. Mas eu acho que é muito pouco você limitar um atleta igual o Paulinho, aqui no Brasil principalmente, a ficar somente esperando chegar uma bola na ponta. O Paulinho é muito da costura, né? Isso. Ele é da troca de passes curta, do ataque ao espaço, ele consegue se movimentar bem ao redor do centroavante ali, né? Então, acho que é desperdício deixá-lo muito próximo à linha lateral. Não imagino que Abel fará isso. Quando perder o Estevão, né, ele vai ter que fazer uma... leve arrumação. A gente ainda vivesse como o Brasil durante muito tempo teve, e saudade, né? Muitos times que jogavam assim deixavam saudade. Na época dos antigos 4-4-2, 4-2-2-2, 2 volantes, 2 meias, 2 atacantes. O Paulinho era muito segundo atacante, né? Muito. Muita característica do segundo atacante. Exatamente. Mas ele é o estilista, né? O cara da costura, né? Que você falou, né? Estilista, Bom, tá certo. Tava faltando a sua tirada hoje. Demorou para acontecer. Agora começou. Você me deu essa brecha, né? Agora que começou. A brecha. Então vamos falar do Internacional do Alex. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!